Onde estão os Elias de Deus? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Perguntamos. E a resposta é óbvia. Onde sempre esteve, no seu trono. Mas onde estão os Elias de Deus? Sabemos que Elias foi um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas, infelizmente, não somos homens com orações semelhantes a dele. Um homem que ora para Deus é poderoso. Mas hoje o Senhor está passando de largo pelos homens, não porque sejam imprestáveis, mas porque são por demais autossuficientes. Irmãos, nossa capacidade nos deixa incapacitados e nossos talentos constituem um tropeço para nós. Elias saiu da obscuridade e entrou no palco do Velho Testamento já homem feito. A rainha Jezabel, aquela filha do inferno, havia removido os sacerdotes de Deus e posto no lugar deles altares para os falsos deuses. A terra estava coberta de trevas e o povo envolto em escuridão espiritual. E o pecado campeava. A nação se mostrava cada dia mais impura com a proliferação de templos pagãos e ritos idólatras. A toda hora subia ao céu uma fumaça dos milhares de altares ímpios. E tudo isso acontecia no meio de um povo que se dizia descendência de Abraão, de uma gente cujos ancestrais haviam clamado a Deus nas horas de aflição, e dessa forma foi liberto de suas tribulações. Como estava distante o Deus da glória, o sal perdera seu sabor, o ouro perdera o polimento, e em meio a toda essa imensa apostasia, Deus levantou um homem, não uma comissão, nem uma nova denominação, nem um anjo, mas um homem, com sentimentos semelhantes aos nossos. Deus procurou entre eles um homem, não para pregar, mas para se colocar na brecha. E como Abraão fizera antes, agora Elias estava na presença do Senhor. O resultado foi que, tempos depois, o Espírito Santo pôde escrever a história dele com apenas 2 palavras. E orou. Entre aspas. Isso é tudo que uma pessoa pode fazer para Deus e para a humanidade. Se a igreja hoje contasse com tantos intercessores quanto são conselheiros, quanto seus conselheiros, teríamos um avivamento dentro de 1 ano. Os homens que oram assim são os grandes benfeitores da humanidade. Elias foi um deles. Ele ouviu uma voz, teve uma visão, experimentou o poder espiritual, avaliou o inimigo e, tendo Deus como parceiro, conquistou a vitória. E as lágrimas que derramou, a agonia de alma que suportou, os gemidos que exprimiu, estão todos registrados no livro das crônicas de Deus. Por fim, ele surgiu para profetizar com infabilidade divina. Conhecia a mente de Deus. E foi assim que sozinho paralisou toda uma nação e modificou o curso da natureza. Esse homem decidido permaneceu firme e imperturbável como as montanhas de Gileade. No momento em que cerrou os céus para que não chovesse, com a chuva da fé, que serve em qualquer fechadura, ele trancou os céus, pôs a chave no bolso e fez Acabe estremecer. E embora seja glorioso o fato de Deus poder usar um homem, ainda mais glorioso é ele ser atendido por Deus. Se um homem de Deus
se puser a gemer no espírito, entre aspas, Deus clamará: deixa-me ir. Talvez nos empolgasse a ideia de operarmos as maravilhas que Elias operou, mas será que apreciaríamos ser banidos? Irmãos, se quisermos realizar a obra de Deus à maneira de Deus, no tempo determinado por Ele, com o poder divino, teremos a bênção do Senhor e a maldição do diabo. Assim que Deus abre as janelas do céu para nos abençoar, o inimigo abre as portas do inferno para nos intimidar. Receber a aprovação de Deus implica em topar com a carranca do diabo. Simples pregadores podem ajudar muita gente, sem prejudicar a ninguém. Mas os profetas de Deus agitam a todos, ao mesmo tempo que deixam o diabo louco. O pregador talvez agrade ao povo, um profeta o contrariará. O homem que se mostra descompromissado, inspirado e cheio de Deus está sujeito a ser taxado de impatriota por censurar os pecados de sua nação, ou de descaridoso porque sua língua é como a espada de dois gumes, ou de desequilibrado porque o peso da opinião da maioria dos pregadores é contrária a ele. O mero pregador é aclamado, o profeta de Deus é perseguido. Irmãos, pregadores, nós apreciamos imensamente os grandes santos de Deus do passado. Os nossos missionários, mártires, reformadores, como Lutero, John Bunyan, Wesley, etc. Nós escrevemos as biografias deles, reverenciamos seus feitos, compomos-lhe elogios e erguemos-lhes memoriais. Fazemos qualquer coisa menos imitá-los. Apreciamos o sangue que eles derramaram, mas não deixamos que se derrame nenhuma gota do nosso. João Batista conseguiu ficar 6 meses solto em nossos dias, numa de nossas cidades. Nem ele nem Elias teria vivido um mês. Teria sido presos antes disso, lançados numa prisão ou num hospital de doentes mentais, acusados de julgarem os outros e de não abrandarem um pouco sua mensagem. Nossos evangelistas de hoje estão de olhos abertos contra o comunismo, mas não dizem uma palavra contra os ismos que inundam o país. Será que não existe um mensageiro hoje cheio do Espírito Santo, revestido de toda a armadura de Deus para denunciar o inimigo com toda a autoridade? Somente a oração poderá manter acesa a chama do nosso coração e conservar nossos olhos fixos na visão. Esse Elias, que tinha um vulcão no coração e uma voz de trovão, surgiu no cenário do reino justo numa época bem parecida com esta que vivemos. As dificuldades com que se depara o evangelismo mundial são incontáveis, mas isso só serve para estimular os mais decididos. Vês rios que parecem intransponíveis? Vês montanhas nas quais não se podem abrir túneis? Deus se especializa em realizar o que julgamos impossível e pode realizar o que nenhum outro poder consegue. O preço é elevado. Deus não quer ser apenas nosso sócio, quer ser nosso proprietário. Elias viveu com Deus. Ele viu o pecado da nação como Deus via. Entristecia-se por causa dele, de modo como Deus se entristecia. Repreendeu o pecado do modo como Deus repreendia. Era fervoroso em suas orações.
e ardoroso em denunciar os males do povo. Sua pregação nada tinha de brandura, era repassada de fervor, e suas palavras abrasavam o coração das pessoas como um metal incandescente lhes queimaria a pele. Mas o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Salmos 37, 23. E então Deus orientou Elias. Primeiro disse-lhes: esconde-te, depois vai, apresenta-te. Seria errado esconder-nos quando deveríamos estar repreendendo reis em nome do Senhor? Assim como seria errado pregar quando o Espírito nos conclama a esperar no Senhor? Precisamos aprender a mesma lição que Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Salmo 62, 5. Qual de nós teria coragem de pedir a Deus para remover todas as suas muletas? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos deles são inescrutáveis, mas Ele os revela a nós pelo seu Espírito. O Senhor mandou que Elias fosse para Querite e depois para Sarepta, para que se hospedasse num hotel de luxo? Não. Ele ordenou a esse profeta de Deus e esse pregoeiro da justiça que ficasse no lugar de uma viúva pobre. E depois, no Monte Carmelo, Elias fez uma oração que é uma obra-prima de concisão. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor Deus, é que a ti fizeste retroceder o coração deles. 1 de Reis 37, 18. O escritor E.M. Bounds está com razão quando afirma que só pode fazer uma oração curta e poderosa em público que mantém uma longa e poderosa comunhão em secreto. Entre aspas, a petição de Elias não foi no sentido de que os sacerdotes idólatras fossem destruídos, nem que caísse do céu relâmpagos para aniquilar os rebeldes israelitas, mas sim que a glória e o poder de Deus se manifestassem ali. Parece que nós estamos querendo ajudar Deus a resolver seus problemas. Foi o que fez Abraão, e até hoje a terra amaldiçoada por essa loucura dele, com a presença de Ismael. Elias não fez o mesmo, ele procurou dificultar as coisas ao máximo para Deus. Queria fogo do céu, mas ensopou o holocausto de água. Deus gosta de ver uma oração assim, com tal audácia. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2, 8. Ó meus irmãos pastores, nossas orações, em grande parte, não passam de conselhos que estamos tentando dar a Deus. Elas são caracterizadas pelo egoísmo, pois nossas petições são em nosso favor ou de nossas denominações. Que Deus corrija isso em nós. Nossa mente deve ser apenas Deus. É sua honra que está sendo compuscada. É seu bendito Filho quem está sendo ignorado. Suas leis que estão sendo transgredidas. Seu nome profanado. Seu livro esquecido. E sua casa está se tornando um círculo social. O momento em que Deus precisa exercitar mais paciência com seus filhos é quando estes estão orando. Ficamos dizendo para ele o que deve fazer e como o fará. Além disso, julgamos outros e fazemos apreciação deles. Fazemos tudo menos a verdadeira oração. E não é na escola bíblica que iremos aprender essa arte. Qual é a escola bíblica que tem em seu currículo uma disciplina chamada oração?
A lição mais importante que se pode aprender é a da oração que a Bíblia ensina. Mas quem dá aulas dela? Sejamos honestos e reconheçamos que muitos de nossos professores e diretores de escola bíblica não oram, não choram, não conhecem as dores de parto. Será que podem ensinar o que não sabem? Aquele que conseguisse levar os crentes a orar seria quem abaixo de Deus produziria o maior avivamento que o mundo já viu. Em Deus não há falhas. Ele é poderoso. É poderoso para fazer conforme o seu poder que opera em nós. O problema de Deus hoje não é o comunismo, nem a Igreja Romana, nem o liberalismo, nem o modernismo. Não. O grande problema dele é o fundamentalismo morto.